Olá! Hoje, no Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, nós vamos ver esse trabalho que está relacionado com o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. O tema dessa pesquisa é Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável em Teresina, Piauí, de autoria minha, Cândida Chaves, e da professora doutora Laudenilde dos Pontes dos Santos, do Instituto Federal do Piauí. Então, só para introduzir e contextualizar um pouco, é importante a gente compreender como e por que as cidades brasileiras cresceram a partir da década de 50. Esse crescimento está muito relacionado ao desenvolvimento do setor industrial, que impulsionou a saída do homem do campo à cidade em busca de oportunidades, né, em busca de postos de trabalho e até mesmo da oferta de serviços relacionados à saúde, à educação, entre outros. Esse crescimento da população urbana aconteceu de maneira muito rápida a partir da década de 50, o que resultou numa ocupação desordenada do solo urbano, que, por sua vez, acabou influenciando na qualidade de vida desse homem que veio do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. No entanto, nem sempre isso pôde acontecer assim. É, Esse crescimento rápido acabou influenciando na oferta de serviços públicos e na função social da propriedade urbana. E aí, diante de todo esse contexto de problemáticas urbanas, que inclui até mesmo a questão da violência urbana, né, a permanência dos vazios urbanos para a especulação imobiliária, as desigualdades no território urbano, o espraiamento das cidades, desde a década de 1990, começou nos Estados Unidos a sistematização do conceito que hoje a gente conhece como Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, ou DOTS. E aí, nessa perspectiva, o objetivo geral desse trabalho é avaliar o potencial de desenvolvimento sustentável conforme os princípios DOTS no corredor de transporte João 23 em Teresina, Piauí. Para isso, com um objetivo específico, a gente teve que verificar em que medida a política urbana de Teresina está alinhada com os princípios e objetivos DOTS. Tá, mas o que é DOTS? O que é Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável? Esse é um conceito que pode ser definido como um método de planejamento e desenho urbano direcionado pelo transporte público para o desenvolvimento de bairros compactos com altas densidades, usos diversificados, que inclui habitação, comércio, serviço e lazer, e, consequentemente, vias, praças e parques mais movimentados e seguros. Tudo isso com o objetivo de promover uma vida urbana completa, com acesso adequado a toda a cidade, moradia de qualidade, mobilidade segura e agradável, suprimento das necessidades básicas, baixas emissões de carbono, integração social e geração de emprego e cultura. E aí, nesse contexto, foram determinados 8 princípios DOTS, que são eles compactar, pois, ao evitar o crescimento da área urbana, economiza-se tempo e energia nos deslocamentos. Outro princípio é o de adensar, que é a principal estratégia para manter uma cidade compacta, né, com o aumento dos coeficientes de aproveitamento. Temos também o princípio de transportar, no sentido de priorizar mesmo o transporte público de média e alta capacidade, com qualidade e acessibilidade para todos, além de conectar com a criação de uma rede harmônica de vias que possibilitem a integração de diversos modais de transporte e uma fácil permeabilidade para os deslocamentos. Além disso, tem também o princípio de misturar, que é combinar na mesma área atividades habitacionais, institucionais, culturais, de comércio, serviço e lazer, de forma a encurtar os deslocamentos e manter a cidade ativa em todos os dias da semana, em todos os horários, né, manhã, tarde, noite. Além disso, usar a bicicleta, uma vez que aderir a esse meio de transporte pode oferecer uma maior autonomia nos percursos e também ruas, né, mais ativas e seguras. Mudar, no sentido de mudar até mesmo a mentalidade, mudar a cultura, mudar essa característica cultural que a gente tem de considerar o automóvel particular o meio de transporte mais vantajoso. E, para isso, além desses princípios anteriores, são necessárias estratégias para a redução do uso desse modo de transporte, né, do automóvel particular, para com algumas políticas de controle, como políticas de controle de estacionamento, políticas de controle de tráfego. E, por último, temos também o princípio que é andar a pé, porque quando todos esses princípios funcionam de maneira satisfatória, a gente acaba tendo ruas e cidades mais caminháveis. Então, favorecer essa atividade de caminhar, né, de andar a pé, é um dos principais objetivos do DOTS, uma vez que ela não é apenas uma maneira de se deslocar, mas também uma forma de vivenciar e usufruir do espaço urbano. Para isso, como métodos e técnicas dessa pesquisa, a gente tem que foi trabalhado o método de abordagem dialético, né? Uma vez que, além de examinar toda a política urbana de Teresina e sua afinidade com a metodologia DOTS, a gente se propôs a avaliar o potencial de desenvolvimento sustentável de uma área urbana que está consolidada, mas que se encontra em constante transformação, como qualquer cidade, né? Ou como qualquer recorte de uma cidade.
E esse recorte, né, essa área que está em constante transformação, é resultante da atuação de diversos atores sociais. Foi utilizado também os métodos de procedimento observacional e estatístico, além de pesquisa exploratória, né, que envolveu levantamento bibliográfico e documental para a construção de pesquisa qualitativa, envolveu também pesquisa de campo, né, a visitação à área para conhecer melhor, fazer um levantamento fotográfico e analisar como que aquela região funciona, né, quais são suas características físicas e estruturais. A pesquisa quantitativa, ela foi assim o ponto central desse trabalho, né? Ela foi feita a partir dessa metodologia, né, dessa ferramenta, é, ferramenta para avaliação de potencial de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável em corredores de transportes, que foi elaborada pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, o ITDP Brasil, seguindo um método que eles criaram, que avalia indicadores e métricas relacionadas às condições do espaço urbano para o desenvolvimento de projetos DOTS. Então, tudo é feito com base nesse quadro, que vocês podem ver na tela. Nessa fase de avaliação, para a quantificação dessas métricas, adotaram-se também alguns outros programas que foram utilizados na pesquisa, né? Como o QGIS, o Google Earth e o Microsoft Excel para a tabulação dos resultados. Para cada uma dessas métricas, né, são indicadores que são subdivididos em métricas, e para cada uma dessas métricas atribui-se uma pontuação de 0 a 5 pontos, conforme o seu desempenho. Então, os indicadores são uso e ocupação do solo, infraestrutura de saneamento básico, conectividade do espaço urbano, condições de circulação para transporte de ativos e diversidade socioeconômica. E aí, cada um desses indicadores é subdividido em métricas, por exemplo, no uso e ocupação do solo, a gente tem as métricas densidade demográfica, áreas monofuncionais ou incompatíveis, áreas residenciais com atividades complementares e áreas não edificadas ou subutilizadas. A partir daí, de acordo com o seu desempenho, cada uma dessa métrica vai receber uma pontuação de 0 a 5, e depois se aplica um fator de ponderação. O resultado é obtido por média ponderada, né, com aplicação de pesos, e pode chegar a até 100 pontos. A classificação final é estabelecida da seguinte maneira: estações apresentam alto desempenho quando somam, né, quando totalizam mais de 100 pontos, entre 40 e 100 pontos apresentam um desempenho médio e abaixo de 40 pontos, desempenho baixo. Então, para vocês compreenderem um pouco melhor a área de estudo, ela corresponde ao corredor de transporte João 23 e sua área de influência, que está localizado na zona leste de Teresina. Essa região, né, leste de Teresina, em vermelho aqui no mapa, é uma das regiões é a região mais valorizada da cidade atualmente. É uma região que se consolidou desde o princípio por conta dos seus eixos viários. Então, a Avenida Presidente Kennedy, que é essa aqui, ela liga a cidade de Teresina a outras cidades ao nordeste do estado do Piauí. A Avenida João 23 corresponde ao trecho urbano da BR, uma rodovia federal 343, que conecta a cidade de Teresina à cidade de Fortaleza, no Ceará. E também leva a outras cidades a leste e a norte do estado do Piauí. Portanto, desde o início da ocupação da Zona Leste, né, que ela foi uma área de expansão da cidade de Teresina, foi garantido assim, um mínimo de acessibilidade por conta da consolidação desses eixos viários, que acabou se tornando um grande atrativo para a ocupação dessa área. Atualmente, a Avenida João 23 apresenta uma caixa viária bem ampla, né? São 4 pistas de rolamento no sentido centro-leste e 4 no sentido leste-centro. Em cada um desses sentidos, tem uma pista exclusiva para transporte coletivo, né, o transporte público. Além disso, conta com mais 4 pistas, 2 de cada lado, que são as alças de acesso aos imóveis e para circulação a nível local. Além disso, conta também com uma estrutura cicloviária, né? Conta com uma ciclovia de duplo sentido, que é essa em laranja tracejado, que vem desde a ponte JK, né, atravessando aqui o Rio Puti, e aí ela termina aqui no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Além disso, tem 2 ciclovias, uma sentido leste-centro, que é essa azul claro tracejado, e outra no sentido centro-leste, que é essa em azul mais escuro. O corredor Avenida João 23 em si é esse que está representado em vermelho. Ele conta com 1,84 quilômetros de extensão e é composto por 4 estações, como a gente pode ver aí no mapa. A Estação Universal, a Estação Denite, a Estação Homero e a Estação São Cristóvão. É um corredor que percorre ao todo 4 bairros da zona leste de Teresina. São eles o bairro Jogue, o bairro Noivos, São Cristóvão e São João. Atualmente, na cidade de Teresina, está em vigência o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município, e ele foi promulgado em 2019. No geral, ele segue uma tendência
de desenvolver, né, ainda mais o território que já está consolidado e reprimir o espraiamento da cidade. Então, para isso, a lei traz uma série de estratégias territoriais que buscam controlar a expansão da mancha urbana e estimular o adensamento do território urbano, articulado com a política de mobilidade urbana e com a oferta de infraestrutura e de serviços urbanos. E aí fica claro no plano diretor municipal a intenção de tornar a cidade, né, mais compacta, coordenada e conectada. E aí, nessa perspectiva, são elencados alguns princípios baseados na metodologia DOTS, com o objetivo de promover, né, um uso do solo mais diversificado, que esteja associado com o sistema de mobilidade urbana, desenvolver também pluricentralidades, além de estimular a integração sociocultural e socioterritorial, tornar a densidade populacional compatível com a infraestrutura existente e também com as características ambientais de cada local. Além disso, ampliar o acesso aos serviços urbanos e reduzir as desigualdades e restringir o crescimento urbano disperso. E eu chamo a atenção especificamente para um tópico que a legislação traz, né, que o plano diretor traz, onde ele destaca a intenção de diminuir a necessidade de deslocamentos mediante transporte motorizado, posicionando melhor os equipamentos sociais, descentralizando os serviços públicos, ocupando os vazios urbanos, potenciais locais de trabalho e a oferta de serviço aos locais de moradia. Então, além de ficar muito claro, né, por meio dessas estratégias, princípios e diretrizes de ordenamento territorial que o plano diretor traz, fica muito evidente essa aproximação com os princípios e elementos DOTS. E aí, a partir disso, a própria legislação, né, o plano diretor, divide o território urbano de Teresina em 4 macrozonas, que são elas: a macrozona de desenvolvimento, a macrozona de ocupação moderada, a macrozona de interesse ambiental e a macrozona de ocupação condicionada. Nesse caso, a que mais interessa para o nosso estudo é a macrozona de desenvolvimento, que é definida por áreas em que a ocupação já está consolidada. Portanto, existem poucos vazios urbanos e maior oferta de infraestrutura e de serviços urbanos, além de uma malha viária estruturada. Fica determinado que nessas áreas devem ser estimulados o adensamento e a qualificação do espaço público, ou, de maneira mais específica, estratégias de planejamento e desenho urbano típicas de DOTS. E aí, além disso, a macrozona de desenvolvimento é subdividida em 3 zonas, que são elas: a zona de desenvolvimento centro, a zona de desenvolvimento leste e a zona de desenvolvimento corredor, que se caracterizam, né, essas últimas se caracterizam por serem os territórios que estão sob a influência direta dos corredores de transporte coletivo e pela oferta de infraestrutura urbana, nas quais o PDOT estimula a densificação e a implantação de atividades diversificadas compatíveis com a moradia. E é o caso da nossa área de estudo, né, que está dentro de uma dessas zonas de desenvolvimento de corredor, já que a gente está estudando o corredor Avenida João 23. E aí, nessa perspectiva, o plano reforça, né, a intenção de incentivar, no entorno dos corredores de transporte coletivo, a ocupação do uso do solo com maior densidade populacional, os usos mistos, as atividades de comércio e serviço com acessibilidade e conforto a pé, além de ruas adequadas e seguras em distintos horários, com maior vitalidade, que sejam atrativas aos pedestres, ciclistas e as quais estimulem a diversidade social e cultural. A avaliação do potencial DOTS no corredor Avenida João 23, propriamente dito, apesar de o corredor, como a gente viu, apresentar 4 estações, né, Universal, DENIT, Homero e São Cristóvão, para análise, a gente analisou como se fossem 3 áreas, porque as estações Homero e São Cristóvão foram trabalhadas como um conjunto de estações gêmeas, né, por conta da sua proximidade. É uma prática que a própria ferramenta incentiva a gente a adotar para evitar a sobreposição de áreas analisadas. Então, como vocês podem ver, a estação Universal atingiu pontuação total 68, a estação DENIT 61 e o conjunto Homero e São Cristóvão teve pontuação 68,5. Então, todas apresentaram um alto potencial para projetos DOTS, né? Já que, como eu falei anteriormente, quando a pontuação é acima de 60, essa pode ser considerada com alto potencial. Portanto, no que diz respeito às condições de espaço urbano para o desenvolvimento de projetos DOTS, né, todo o corredor João 23 é visto como um local conveniente para a implantação dessa proposta. O corredor João 23 apresenta o uso do solo bastante diversificado, né, como a gente pode ver aqui nesse mapa. Na área de estação universal, que é a primeira que foi analisada, destaca-se a quantidade de lotes voltados para comércio e serviço, que são na cor vermelha do mapa. Temos também uma quantidade considerável de terrenos não edificados ou subutilizados, que estão na cor cinza. Essa quantidade, né,
relativamente considerável de terrenos não edificados ou subutilizados, ela diminui a densidade populacional da área, mas ela pode ser vista pela ferramenta como uma oportunidade, né? Uma potencialidade, porque significa que a área tem espaço para ter a densidade populacional implementada, né? A área tem potencial para ser adensada ainda mais. Já na estação DENIT, o uso do solo também é diversificado, né? Mas há em algumas áreas a concentração de habitações, né? Que são essas que estão amarelo no mapa. Chama a atenção também uma quantidade ainda maior de áreas não edificadas ou subutilizadas, que também é uma oportunidade para o adensamento da região. Já no conjunto de estações Homero e São Cristóvão, o uso do solo é um pouco menos diversificado, né? A gente consegue perceber uma concentração do setor terciário de comércio e serviço nos bordos das vias principais e no interior das quadras a concentração de uso habitacional, que é esse que está em amarelo. O que justifica também que nessa área é a que já tem a densidade populacional maior, por conta dessa maior quantidade de edificações habitacionais. De maneira geral, em toda a área de influência do corredor João 23, é possível a gente perceber que a quantidade de edificações de uso misto, que são em cor laranja no mapa, elas quase não são presentes, é uma quantidade muito significante. Aqui nessa imagem, a gente traz dos poucos exemplares de edificação de uso misto presente na área de estudo. A edificação de uso misto é uma tipologia que deve ser bastante incentivada, porque é um tipo de construção que é capaz de trazer a diversidade de uso do solo para a escala do edifício, né? Além disso, tem o poder de incrementar a densidade populacional, uma vez que você pode construir o pavimento térreo e mais alguns pavimentos voltados para o comércio e o serviço, e aí você verticaliza, incrementando habitações, que podem ter, inclusive, diferentes tipos, tipo habitação kitnet, estúdio, apartamentos de 2 e 3 quartos, implementando ali uma diversidade de quem vai ocupar aquele edifício. Já o indicador condições de circulação para transporte ativo avalia 3 métricas, né, que é a existência de calçadas, de iluminação pública e de arborização no entorno dos domicílios, que compõem as áreas da estação. Então, se alerta para a necessidade de intensificar a vegetação arbórea nas adjacências dos domicílios, especialmente nas estações DENIT, Homero e São Cristóvão, a fim de garantir o conforto térmico, né, aos pedestres, aos ciclistas e aos moradores da região. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem esse exemplo, né, de uma via no conjunto Homero e São Cristóvão, onde a gente pode ver que há a presença de calçadas, há a presença de iluminação pública, mas é uma rua completamente zerada de vegetação, né? Não existe, né, nas calçadas, nas vias, nenhuma vegetação que possa proporcionar mesmo qualidade estética e conforto ambiental tanto para quem mora como para quem circula na região. A respeito do tema diversidade socioeconômica, a métrica distribuição de renda das pessoas residentes na área da estação teve desempenho muito alto nas estações Universal e DENIT e desempenho alto no conjunto Homero e São Cristóvão. É um dado que aponta que os habitantes da área de influência do corredor pertencem a classes econômicas diversificadas, né, que é uma estratégia muito interessante e um dos objetivos dos projetos DOTS. Então, gente, diante, né, desse apanhado de tudo que foi exposto, a gente percebe que não há grandes divergências nas condições do espaço urbano ao longo do corredor João 23, né? De modo que tanto as métricas que dizem respeito às características físicas quanto às sociais e econômicas apresentam certa similaridade em todas as estações. E aí, diante disso, as considerações finais que a gente leva da nossa pesquisa é de que o alto potencial do corredor João 23, ele se deve especialmente ao fato do corredor apresentar um uso do solo diversificado, né, com possibilidade de ter sua densidade incrementada, e além disso possui uma razoável infraestrutura de saneamento básico, presença de calçadas e iluminação pública. Outro fato é que, mesmo estando localizado em uma região nobre da capital piauiense, possui diversidade socioeconômica entre os residentes, que é uma condição que contribui para o potencial de implementação de projetos DOTS, uma condição, inclusive, que mesmo com novos investimentos, ela deve buscar ser mantida. Então, diante disso, a gestão municipal e os investidores imobiliários devem direcionar esforços para a construção de edificações de uso misto, né, nas áreas de estações, incluindo principalmente também habitações de interesse social, a fim de garantir e reforçar essa diversidade socioeconômica da região, e que esse é um investimento que deve ser acompanhado da melhoria da infraestrutura, né, porque não tem como você querer incrementar uma densidade populacional mantendo uma infraestrutura existente. Então, é preciso melhorar, avaliar e melhorar, né, condições como saneamento básico,
calçadas acessíveis, construção de ciclovias, arborização e áreas livres para fruição pública. Então, e aqui estão algumas das referências que a gente utilizou e agradeço pela atenção.